Eu sei que o mundo está desabando, eu sei que, por exemplo, ontem, Jornal Nacional contando as histórias do Queiroz, que está agora ocupando todas as manchetes. Mas eu quero comentar hoje um vídeo que eu assisti ontem do Pirula, do canal do Pirula. Foi uma live que ele fez e o título do vídeo é Já Deu. E eu quero responder esse vídeo, quero comentar esse vídeo porque eu senti que o Pirula está bem abatido, está bem desanimado. Ele falou ali que ele estava meio que com a sensação de que o bonde passou e ele perdeu, o bonde do YouTube, a que ele se refere, né, que ele está há muitos anos no YouTube. O Pirula é um dos pioneiros aqui, junto com o Felipe Neto, com o Kéfera, com o Castanhari, com outros que estão há muito tempo já na plataforma, e ele fala ali que ele sente que alguns deram muito certo e ele está lá no mesmo patamar de sempre, sabe, sem tanta visibilidade assim. Bem, não deu certo, ele sente que ele não deu certo no YouTube e ele diz agora que ele vai produzir conteúdo quando tiver vontade. Então eu quero falar com vocês aqui. Bem, tem a ver com isso, né, com essa sensação de perder o bonde, né, de que você foi um dos primeiros a abordar certos assuntos na internet e de repente você sente que ficou para trás. Eu não sei até que ponto que o Pirula está certo nesse sentido, né, porque ele ainda hoje é muito influente, muita gente presta atenção no que ele fala, ele de fato foi um pioneiro na questão de combate ao obscurantismo. Quando eu comecei a criar meu canal aqui, quando eu passei a falar de política principalmente, ele foi uma das minhas referências nesse sentido, que era alguém que sentava diante da câmera e conversava com as pessoas. Então o estilo do Pirula foi um estilo que eu tentei reproduzir de certo modo, que é esse estilo de dialogar com as pessoas. E que talvez seja um estilo ainda bastante, como é que eu posso dizer, rudimentar do YouTube, né? Os primeiros canais do YouTube tinham esse formato, então é quase meio que um vlog, né? Um diário virtual, um diário em vídeo. Então nesse sentido eu me inspirei muito no Pirula. Mas é importante mencionar essa questão de perder o bonde, porque quando eu criei o canal em 2015, eu comecei a publicar vídeos aqui sobre literatura, a sensação que eu tinha na literatura, porque o canal era de literatura a princípio, né, no canal de livros, de escrita, é que eu tinha perdido o bonde na literatura, na escrita. Em 2010 eu lancei um livro que era um livro sobre viagens, era um livro de viagem barata, econômica, e o livro bombou, vendeu muito mesmo, vendeu mais de 50 mil exemplares, ou seja, vendeu muito mesmo, e durante alguns anos eu vivi apenas da venda do livro. Ou seja, era o livro que pagava as minhas contas e pagava minhas viagens, que era o que eu alimentava também o blog. Então, assim, o livro vendia tão bem que ele era suficiente para eu poder viajar. Fui para vários países do mundo, fui para vários países da Europa, eu e minha esposa fomos para vários países da América Latina, ou seja, foi um trabalho que realmente permitiu uma vida bem legal para a gente durante um período. E quando ele foi pirateado em 2014, que as vendas de um dia para outro desapareceram, a sensação foi de perder o bonde. Tipo, o que eu faço agora? Vou ter que me reinventar, vou ter que criar um novo caminho. E isso é muito habitual, na verdade, gente. Sinceramente, a nossa geração agora, e eu falo a minha, do Pirula, de quem veio depois, é uma geração de correr atrás do bonde. Basicamente é isso. A gente pensar nas gerações anteriores, né, dos nossos pais, nossas avós, eles tinham um outro mundo que era muito mais estável. O solo era muito mais firme. A pessoa entrava no concurso público aqui, passava para ser bancário, por exemplo, para ser professor ou para ser servidor público, e passava a vida inteira dela fazendo isso. Passava 25, 30 anos da sua vida fazendo a mesma coisa. A nossa geração já não tem... Bem, não sei nem dizer se é um privilégio isso, porque na verdade eu acho que essa capacidade de se reinventar é muito legal também. A gente não tem mais esse modelo laboral. Quando você lê o livro do Harari, o Homo Deus, ele fala sobre isso, né, sobre a crise do mercado de trabalho, e quem acompanha um pouco essas mudanças, né, por exemplo, esses apps, esses aplicativos de celular, sabe, para entrega, para quem trabalha para o Rappi, para quem trabalha para o iFood, para quem trabalha para a Amazon, por exemplo, sabe muito bem como a gente tem visto um processo agora de precarização do trabalho. Então muita gente que trabalhava numa empresa e parecia que estava tudo certo, lá, tudo estável lá, que ficaria anos naquela empresa, cresceria, né, teria uma ascensão dentro da empresa, de repente perde o trabalho e é obrigado a se virar com um trabalho precário. Então isso se tornou um novo modelo trabalhista, que é um modelo de perda de direitos, é um modelo de perda de estabilidade, é um modelo de perda, às vezes, de qualidade de vida, porque se você não trabalhar hoje, é doente, por exemplo, amanhã você não tem comida em casa. Então, de fato, há uma grande mudança no estilo, no modo como a gente se relaciona com o trabalho nosso. E quem é autônomo, por exemplo, já conhece a realidade já há muito tempo também. Eu sou autônomo já tenho pelo menos uns 15 anos aí, e já sabe que tem altos e baixos, tem épocas no qual você tem muito trabalho que nem dá conta de trabalhar, e tem épocas nas quais é de vaca magra mesmo, você tem que se virar com aquilo que você conseguiu guardar no período de vacas gordas. Quem não consegue se planejar nesse sentido acaba
sabe, tendo que se virar de maneira muito mais difícil. Então a gente está sempre correndo atrás do bonde, essa sensação. E para quem é escritor também, você tem essas fases, né? Tem fase no qual você vende um monte de livro, tem um monte de gente acompanhando seu trabalho, tem um monte de gente curtindo o que você faz, e depois, no ano seguinte, ninguém mais nem lembra que você escrevia. A classe artística é assim. Se você pensar nos grandes, sabe, artistas, pintores, escritores, cineastas, atores, tem épocas que a pessoa está bombando, está em todos os jornais, tem épocas nas quais as pessoas estão no ostracismo, ninguém mais nem lembra dessa pessoa. E é preciso se reinventar. Basta pensar no caso, por exemplo, do John Travolta. John Travolta foi alguém que fez um sucesso enorme nos 70 e 80, depois entrou no ostracismo e foi ressuscitado nos anos 90 pelo filme do Tarantino, quando ele fez o Pulp Fiction. Isso acontece, esses períodos de grande visibilidade, depois perde o bonde, muda tudo, muda o cenário, e daí você vai lá, cai no esquecimento e depois tem que se reinventar. Isso aconteceu, por exemplo, no cinema, quando teve a transição do cinema mudo, né? Quando você tinha só as legendas, a pessoa fazia lá o gestual, quando houve essa transição do cinema mudo para o cinema falado. Muitos atores que eram grandiosos, que eram estrelas mundiais no cinema mudo, não conseguiram fazer transição para o cinema falado. Entraram no ostracismo. Então, a sensação ela é permanente em algumas classes de trabalho, né, artística principalmente, ou para quem é fotógrafo também, quem trabalhava com filme, trabalhava, sabe, com filme fotográfico e depois muda para digital. Muitos deles não quiseram mudar inicialmente, depois perderam o bonde e foi muito mais difícil se readaptar depois para um novo formato, para um novo estilo de edição de fotografia. Então é muito comum. E na era digital, então, isso se torna assim, praticamente a cada 2, 3 anos você tem uma ruptura aí nos processos, na plataforma, em quais são as plataformas populares na época, e você é obrigado a se reinventar. Quem era popular, por exemplo, no Orkut, quando acabou o Orkut, teve que se reinventar de novo, teve que descobrir outra plataforma. Quem era popular no Facebook alguns anos atrás, ninguém mais nem lembra quem é. E no YouTube também se deu a mesma coisa. Houve ondas no YouTube, né? Uma geração primeiro que vem, criou nome aqui dentro, depois desapareceu, depois uma nova geração, e assim vai se renovando. Em 2015, quando eu pensei em entrar no YouTube, eu fui conversar com um conhecido meu que trabalhava com marketing digital, trabalhava com questões digitais, né? Tinha tido uma editora digital também. Eu fui perguntar para ele, isso em 2015, se fazia sentido entrar nesse espaço agora, fazia sentido criar um canal no YouTube, disputar esse espaço aqui, se já não havia passado o tempo para isso. Se o boom do YouTube não havia sido em 2013, 2012, sei lá. E ele disse para mim assim, olha, entra, invista nisso, vale dedicar seu tempo, porque ainda vai crescer muito o YouTube. Nem começou ainda o boom da plataforma. E eu investi. Só que quando eu criei o canal aqui, eu nem sequer imaginava, sabe? Não passava nem pela cabeça que um dia alguém poderia viver do YouTube, ganhar dinheiro com isso, se manter, pagar as contas com isso. Nem sequer passava pela cabeça. Eu fazia justamente porque eu senti que na escrita, tipo, sabe, tava frustrado, tinha lá perdido meu trabalho, perdido, sabe, minha renda, tava frustrado com aquilo e fui criar um canal para poder mostrar para as pessoas como o trabalho do escritor é muito mais do que meramente escrever um livro e publicar. Como tem muita coisa por trás disso. Como para você escrever um romance, você passa anos, muitas vezes, planejando, concebendo, escrevendo, reescrevendo. Como o trabalho do escritor é muito mais complexo do que parece ser a princípio. Então servia, de certo modo, para desmistificar o que é o processo de escrita, né? Mostrar as técnicas que existem, mas também mostrar como é um trabalho sofisticado. Como para você produzir um texto, tem muita coisa por trás. Era mostrar a mágica por trás da literatura, daquilo que o escritor faz. E também tinha essa intenção de dialogar com o público leitor, com o público de escritores, tentar criar uma comunidade de leitores literários e de escritores literários, para a gente poder, sabe, trocar ideias, trocar figurinhas. Então eu jamais imaginava que desse dinheiro um dia. Então quando o Pirula fala ali que ele sente que ele perdeu o bonde e que ele viu outros canais crescendo muito, ganhando muito dinheiro e ele, sabe, não ganha quase nada com o YouTube, eu nem sequer imaginava que isso era possível. É claro que você tinha ali certas pessoas, né, algum nome ou outro ali que realmente explodiam, né, que você via que a pessoa comprava mansão, comprava carro, comprava, sabe, fazia viagens maravilhosas. Então, de fato, você tinha ali um certo grupo, uma cúpula de youtubers que ostentavam e mostravam que naquele 0,01% de youtubers havia muito dinheiro a ser feito. Mas assim como em qualquer outra área de atuação, de comunicação ou de arte, esse pico do Everest aqui é para pouquíssimas pessoas, de fato. Pouquíssimas pessoas vão ser estrela de Hollywood, vão ser como Brad Pitt, vão ser como Kristen Stewart, vão ser como, sabe, essas grandes estrelas que ganham milhões e milhões.
Para cada Brad Pitt você tem milhões de atores que estão trabalhando em pequenos teatros ali sem ganhar um tostão, trabalhando porque gostam de fazer isso. Para cada Beyoncé você tem milhões de cantoras e cantores que estão ali cantando churrascaria. Então, assim, o fato é que cada vez mais difícil você chegar nesse topo, né? Porque é cada vez mais instável o solo. Você chega no topo nesse mês, no mês seguinte tem outra pessoa no topo e você já foi esquecido. Basta pensar no Psy, por exemplo. Psy, com a música dele, Gangnam Style, ficou mundialmente conhecido com a música e hoje quem ouve o Psy? Alguém ouve? Você ouve? Eu nem sei o que ele está cantando. Então, é assim, é um trabalho muito complicado se manter no topo. Chegar no topo é muito difícil e se manter no topo é quase impossível. E isso também vale para a escrita, né? A gente pensa nos expoentes aqui, certas pessoas, né? Certos escritores mundialmente reconhecidos, mas eles são 0,01% dos escritores. A vasta maioria dos escritores ganha pouco ou não ganha nada com aquilo que eles fazem. E essa é a realidade também no YouTube, né? Para cada youtuber que faz milhões de reais, você tem bilhões, talvez, de youtubers que não ganham nada. Só que, por outro lado, o tipo de influência que o Pirula conseguiu obter, né? Como eu disse, alguém que foi pioneiro e que esteve lá combatendo o obscurantismo, enfrentando o Olavo de Carvalho, isso quando ninguém prestava atenção sequer em quem era o Olavo de Carvalho, alguém que estava se chocando contra esse processo de atraso intelectual, de ter um bom tempo, onde ele chegou é muito difícil. Mesmo se ele não viu resultados práticos em termos financeiros, né, ou em termos de consolidação de uma imagem, porque eu acho que ele conseguiu, de certo modo, esse segundo ponto, mesmo se ele sente que talvez fracassou nesse sentido, ele de fato conquistou um espaço que é muito difícil de ser conquistado. Tem muita gente disputando aqui no YouTube, nem tanto para ficar rico, mas para ficar famoso. Tem muita gente que acha que ser famoso é algum tipo de capital cultural, como se te abrisse portas para alguma coisa. E não abre porta para nada, na verdade. Eu vejo que o que abre portas realmente é a resiliência, talvez. Acho que talvez seja a maior qualidade de todas. É você suportar as porradas durante mais tempo do que os outros. Porque é muito fácil você se frustrar com as coisas. É muito fácil você criar alguma coisa e não ver resultado, não ver reconhecimento. E eu não falo aqui em relação ao Pirula, não. Eu falo sobre outras pessoas, na verdade. Você criar uma coisa e não ter resultado e desistir porque ninguém viu valor naquilo. Sendo que, na verdade, você tem que criar uma coisa, não vai ter resultado, você vai criar outra, não vai ter resultado, você vai criar outra, não vai ter resultado, você vai pensar, o que eu fiz de errado aqui, vai ter que se reinventar, vai ter que, sabe, remodelar o seu trabalho, criar outra coisa, ir criando até um ponto que, em algum momento, depois de tantos anos, depois de tantas décadas, vai começar a ver algum tipo de reconhecimento, algum tipo de valorização. É um percurso, na verdade, é um longo percurso, interminável. É um trabalho que é dia após dia. As pessoas pensam que a carreira artística, ou carreira, sabe, diante das câmeras, ou uma carreira pública, ela é uma corrida de 100 metros. Né? Você dispara a largada e depois de 10 segundos você chega no final. E na verdade é uma maratona. Você está o tempo todo correndo e muitas vezes você nem sequer sabe quem são os seus opositores, quem está correndo junto contigo. Você está correndo simplesmente. E nem sabe onde que é o destino também. E um último aspecto que eu acho que é bastante ruim, na verdade, é quando você se compara com os demais. Né? Quando você tenta olhar para quem está com você nessa maratona e você fica observando a progressão de um ou a progressão de outro. E isso é muito ruim, porque não tem fórmula, não tem uma resposta que valha para todo mundo. Alguns vão e conseguem rapidamente, outros vão lá e não conseguem nunca. Não tem fórmula. Não tem uma resposta. Se eu tivesse que explicar para vocês qual é o segredo de sucesso no YouTube, que eu nem sequer sei se eu consegui algum tipo de sucesso aqui, mas eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. O que você faz que dá certo? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Não sei explicar. Tem muita gente boa que tenta, não consegue, que tem um equipamento legal, que tem uma apresentação legal, que tem um visual legal, que fala bem e não consegue. E tem pessoas que são péssimas e que de repente fazem um vídeo e explodem. Então não tem fórmula, não tem uma explicação. É muito difícil entender a mente humana, né? Entender como os outros nos observam. E também é muito difícil entender como funciona o jogo interno na plataforma. Por que o YouTube privilegia certo conteúdo e outro não privilegia? Por que ela leva para cima um e puxa para baixo o outro? A gente não sabe. Nem quem trabalha no YouTube sabe. E num dia está bombando, todo mundo está falando de você, e no dia seguinte teus views despencam e ninguém mais fala do que você faz. Então não tem fórmula, não tem explicação muitas vezes. É como as coisas são. E no fundo é muito tentativa e erro, é de sentir as coisas, né? Você vai lá e publica uma coisa, deu certo, você investe naquilo. Você vai lá e publica uma coisa errada, você muda o curso. Muda a direção. Bem, aqui não funcionou, então eu vou ver o que vai funcionar. Se vídeo de meia hora não funciona, eu vou testar um vídeo de 15 minutos. Se um vídeo de 15 minutos não funciona, eu vou testar 5 vídeos de 5 minutos.
Então você vai calibrando o percurso, porque não tem resposta e as coisas estão sempre mudando. E isso também vale para a literatura também, isso vale para outras formas de arte, né? Outras formas de expressão. Na escrita é a mesma coisa. Na escrita você escreve um texto, deu certo, você investe naquilo ali. Não é à toa que você tem escritores como Stephen King, por exemplo, que passa a vida inteira escrevendo principalmente um gênero de ficção. Escrevendo terror, ou mistério, ou ficção científica. Porque a pessoa acertou ali naquele ponto, ela acertou, sabe, bem no alvo, na mosca, e daí ela se sente obrigada a sempre reproduzir aquilo depois. Porque se ela fizer alguma coisa diferente, a bola vai cair, e daí ela perde o bonde. Aí ela fica pra trás. E daí vem o outro e ocupa o lugar dela. Bem, eu fiz todo esse vídeo aqui, todo esse rodeio, né? Eu falei tantas coisas diferentes aqui, no fundo para falar um pouco sobre a carreira das pessoas, né? Essas carreiras nossas aqui que são altamente instáveis. A gente acha que está, sabe, bombando e quando vê já não tem mais nada. E por um lado é triste, mas por outro lado é normal também. E no fundo o que vale fazer, né, é insistir naquilo que você gosta de fazer. Se não é aquilo que você curte, tente outra coisa, mas se é aquilo que você gosta, insista. Pode ser que uma hora a bola caiu e volte a subir também, então a gente nunca sabe. Mas eu fiquei triste com o vídeo do Pirula, pra ser bem sincero, porque, como eu disse, ele foi uma das referências minhas. Quando eu comecei a fazer aqui no YouTube, eu assisti os vídeos dele e falava assim, olha só, aqui tem um referencial, aqui tem um modelo de alguém que vai lá, se comunica, diz o que pensa, se expressa bem, faz vídeos longos, que eu não costumo fazer, então eu dificilmente consigo chegar a um Pirula de duração aqui. Se tornou uma medida do YouTube de tempo. Então, assim, é triste ver alguém, sabe, desanimado de se comunicar com as pessoas. E não é fácil, na verdade. Uma coisa não é fácil. E o Pirula foi muito atacado também, eu sei da trajetória dele, eu sei como ele foi bastante atacado por muitos grupos diferentes, não apenas bolsonaristas, mas outros grupos também. Então, realmente, não é fácil você levar pedrada, não é fácil você sentir que não tem a resposta que você espera, não é fácil você ver outros muito piores, às vezes, crescendo e você diminuindo. Então, não é fácil, mas a gente tá junto nessa. Então, força aí, Pirula. Vou continuar acompanhando os seus vídeos, continuar assistindo o que você faz, mesmo que seja um vídeo a cada 15 dias, então, força aí. E é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui, né, sobre essa trajetória que é altamente instável de quem está na mídia, ou quem está na imprensa, ou de quem está no mundo da arte, ou na internet, porque, bem, é isso. E qual influenciador ou qual artista que você acompanhava e que desapareceu do dia para noite, que você sente que perdeu o bonde em algum momento? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!